Olá! Nessa semana, teremos para a determinação do número de diagonais de um polígono regular, a construção de um artesanato matemático. Para construí-lo, os materiais necessários serão uma folha de papel ofício, um pedaço de madeira macia, ou uma placa de cortiça, ou uma placa de EVA. Caso a escolha seja pela cortiça ou EVA, estes materiais deverão ter uma espessura mínima de 2 cm, pregos pequenos, um martelo, linhas de crochê ou lã, pelo menos de 2 cores diferentes, uma tesoura, um compasso e um transferidor. Os procedimentos para a construção deste artesanato serão em 5 passos. O primeiro passo, você deve traçar uma circunferência de raio R na folha de papel. O tamanho deste raio R dependerá da placa de madeira que você tiver. Procure fazer a maior circunferência possível neste papel que possa ser colocado sobre a sua madeira. O segundo passo é, ao utilizar o transferidor, dividir essa circunferência feita no número de lados que escolhido ou determinado para você. Lembre que para descobrir o valor de partes iguais que você deverá partir essa circunferência, basta dividir 360 graus pelo valor de E. Assim você terá o valor de ângulo para trabalhar com o transferidor e fazer a repartição correta desta circunferência. No terceiro passo, você deve forrar o pedaço de madeira com esta folha de papel, centralizando a circunferência feita com a sua devida divisão. Finque os pregos, com auxílio do martelo, nos vértices do polígono formado. Procure deixar uma boa distância entre a madeira e a cabeça do prego, para facilitar posteriormente a construção do artesanato. No quarto procedimento, você utilizará os fios de linhas coloridos para contornar os pregos não consecutivos, ou seja, neste momento você estabelecerá as diagonais do polígono. O quinto e último procedimento será você contornar os pregos consecutivos, assim formando o polígono, que pode ter sido escolhido ou determinado para você. Aqui nós temos o exemplo da construção de um polígono de 36 vértices. Observe que os pregos ao redor da circunferência e o central não são necessários. Embora nós tenhamos feito uma construção de 36 vértices, para mostrarmos o procedimento a você, serão utilizados apenas 6 vértices, ou seja, nosso objetivo é descobrir as diagonais de um hexágono. Inicialmente, você deve colocar a linha sobre um dos pregos, que representa um dos vértices do seu polígono. Após a escolha do primeiro vértice, você deverá determinar as diagonais em relação a este vértice. Lembre de uma das regras que diz: lado não é diagonal. Por isso que nós pulamos o primeiro prego, bem como o último, que forma os lados no polígono em relação a este vértice. Depois da determinação das diagonais em relação a este vértice, você deve procurar dar um nó na linha.
Continuando o procedimento, você irá para o próximo vértice. Da mesma forma que anteriormente, você deve determinar todas as diagonais com relação a este vértice, lembrando que lados consecutivos não formam diagonais. Procure utilizar linhas de cores diferenciadas para o seu artesanato ficar muito mais belo. Como no anterior, após a conclusão, nós devemos dar um nó na linha. O mesmo para o próximo vértice. Lembre que nós temos que conseguir completar todas as diagonais, lembrando de nunca fazermos a mesma diagonal duas vezes. E não podemos esquecer nenhuma diagonal. Para este vértice, pulamos o primeiro lado, por não ser uma diagonal. Vamos para o segundo e ao terceiro prego. Observe que, quando chegamos ao quarto prego, já há uma diagonal. Assim, não há necessidade de fazermos novamente, porque isso iria contra a regra. Próximo vértice. Observe que apenas este prego necessita ser representada a sua diagonal, porque os outros dois pregos já foram trabalhados anteriormente e nós não podemos nunca repetir a mesma diagonal. Por fim, através do nosso quinto passo do procedimento, estabeleceremos então o polígono escolhido ou determinado. Dê um nó no primeiro prego e vá contornando cada um dos pregos, formando o lado deste polígono. Lembre de deixar o espaço para facilitar a linha, o contorno da linha em cada prego.
Ao chegar ao último prego, da mesma forma, faço um nó na linha e posteriormente vamos deixar o artesanato limpo, cortando os excessos de linha em cada vértice, que se fizer necessário. Este é o artesanato confeccionado. Então aqui nós temos um hexágono com todas as suas diagonais. Para responder às questões relativas ao seu artesanato, tendo em mãos o seu artesanato, busque dizer se houve algum tipo de critério de construção e qual foi, qual é o número de diagonais que parte de cada vértice do seu polígono, estabeleça a relação entre o número de diagonais feitos em cada vértice e o número de lados do polígono que você construiu. E qual é o número total de diagonais traçadas em seu artesanato matemático? Estes valores serão colocados na tabela. Por exemplo, para o nosso polígono de 6 vértices, nós temos 6 lados, 3 diagonais que saem de cada vértice e nós temos um total de 9 diagonais. O valor do número de lados, número de diagonais que sai de cada vértice e número total de diagonais para os outros polígonos serão determinados pelos seus colegas. Assim, busque com eles os valores para o preenchimento da tabela. O objetivo é chegarmos num valor total de diagonais em relação ao número n de vértices. Tendo este resultado, você poderá responder as 3 próximas questões, que é determinar o significado da expressão combinação de n2a2 menos n, determinar que valor é este, que significado se dá a isso em relação ao artesanato construído, e posteriormente, considerando um polígono de 7 lados, como seria a árvore de possibilidades para a determinação do número de diagonais. Por fim, observe que, quando nós temos um número par de vértices, supõe-se que não podemos traçar todas as diagonais sem repeti-las. Verifique por que isto ocorre e por que o mesmo não ocorre quando nós temos um número ímpar de vértices. Esperamos que gostem da atividade e um bom trabalho a todos.